Olá, meus amigos, tudo bem? Não, eu não sou a morte. Meu nome é Peterson Prestes e eu estou sim no cemitério. Aliás, no Cemitério da Piedade, o primeiro cemitério da capital de Mato Grosso. Tem mais ou menos uns 200 anos de idade. Nesse cemitério está sepultado várias pessoas que são celebridades e pessoas muito influentes aqui da nossa capital, como Dante Martins de Oliveira, o nosso governador, que foi governador, e também Barão de Melgaço, entre outros. E sobre esse assunto, nós vamos bater um papo com o pessoal daqui do cemitério. Vamos saber como que foi a questão dos sepultamentos durante a pandemia, a questão agora do dia de finados também, a programação do dia de finados e outras histórias. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje o VTcast da VT News literalmente invadiu o Cemitério da Piedade, mas claro, com toda a autorização, com todos os trâmites possíveis. E eu vou bater um papo com o Salles Lourenço, que é o gerente administrativo aqui do Cemitério da Piedade. Tudo bom, Salles? Tudo ótimo. Eu queria que você contasse para mim, mais ou menos, como é a história desse cemitério aqui. O Cemitério da Piedade, alguns historiadores contam que é o cemitério mais antigo da cidade. Alguns falam que ele é até mais antigo do que a própria cidade, que antes da colonização de Cuiabá, quando que começou lá no Cochipó, lá no Arraial, eles já tinham o hábito de sepultar as suas famílias longe da cidade. Então eles vinham e sepultavam nesse espaço onde depois fundou-se o Cemitério da Piedade. E aqui tem, você estava com a gente nos bastidores aqui, antes da gravação, a gente estava conversando, existe algumas pessoas muito importantes que estão sepultadas aqui. Aqui nós temos aqui os sepultados aqui, Rubens de Mendonça, Estevão de Mendonça, Barão de Melgaço, mais recente, Dante de Oliveira, Júlio Pinheiro, que foi presidente da Câmara Municipal. Então, são algumas personalidades de Mato Grosso, de Cuiabá e de Mato Grosso, que estão sepultadas no Cemitério da Piedade. Para quem não sabe, dei uma gulgada ali para dar uma olhada. O cemitério tem mais de 200 anos. A arquitetura dele, da entrada, é toda no neoclássico. Tem um cemitério literalmente clássico aqui da capital. Como que funcionou a questão dos sepultamentos durante a pandemia? A pandemia, ela chegou num momento bem crítico, né, e assustador. Então, para nós foi muito complicado, porque nós tivemos que ter um trabalho psicológico com nossos colaboradores, porque o medo era grande, nós não sabíamos como agir diante de uma doença misteriosa e as pessoas morrendo muito. Então, o que nós tivemos que fazer? Tanto um trabalho psicológico com nossos servidores, nossos colaboradores, para que eles tivessem um pouquinho de segurança em trabalhar com esse sepultamento. Então, investimos em EPIs, em equipamento que pudesse vedar a contaminação. Então, nós tínhamos todo um preparo. Então, nós investimos nesses colaboradores nossos. Então, nós tínhamos capote, máscaras tipo N95 com proteção bem elevada, óculos de proteção, toucas. Então, nós investimos bastante nesse equipamento para que eles tivessem uma segurança de realizar um sepultamento e não correr risco de ser contaminado. Porque no começo foi muito complicado, porque todo mundo estava com medo, porque a gente viu vários amigos, vários parentes falecendo dessa doença e a gente não sabia quando seria a nossa vez, então, ou se a gente seria o próximo. Então, foi bastante complicada a situação. Então, o cemitério da Piedade, ele fica bem no centro de Cuiabá, aqui da nossa capital. E existe algum estudo ou algo que é feito aqui com relação ao solo? Porque, né, questão de contaminação, essas coisas, é por conta do sepultamento, das lápides, do solo mesmo. Os sepultamentos nos cemitérios municipais, inclusive no Piedade, eles são feitos todos acima do solo. Nenhum sepultamento tem contato com o solo, exatamente para evitar a contaminação do solo. A Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, tanto do Estado quanto do município, eles nos procuram e fazem o estudo do solo para ver se a gente está contaminando o solo do centro, porque nós estamos no centro. Então, nossos sepultamentos são feitos todos acima do solo, não temos nenhum sepultamento feito direto no solo. Quando é feito abaixo do solo, são feitas carneiras subterrâneas, que são nada mais do que uma gaveta subterrânea, que elas são todas vedadas, então não desce, não corremos risco
de o necrochorume descer para o solo. O necrochorum, para quem não sabe, é o cheiro mal, a decomposição, né? O líquido, né? Isso, seria o chorume, a gente fala necrochorume porque provém da necro, né? Então, que vem do corpo humano, então por isso chama-se necro. Então é o chorume. Então como que a gente faz? Hoje como o cemitério é um cemitério bastante antigo, e nós não temos como implantar um sistema de drenagem para tratamento desses necrochorumes. Então nós descobrimos uma forma de que a gente faça para que não tenha contato e esse necrochorume acaba se evoluindo para a decomposição. Nós trabalhamos com cal virgem, então nós colocamos o cal virgem no fundo da gaveta, e esse cal virgem, o objetivo dele é absorver o líquido, esse necrochorume, e após o tempo necessário, o tempo que a vigilância nos permite abrir a gaveta, fazer uma remoção, esse necrochorume já foi absorvido e não existe mais nenhum líquido, existe apenas um pó, que seria o cal. Ele vai virar apenas um pó, ele absorveu, depois ele seca e vai ter somente os restos mortais, que nada mais que são os ossos, e as pessoas já conseguem fazer uma remoção e colocar esses restos mortais em uma embalagem específica. Então o cal ele chupa, ele absorve, né, como você falou, e ele vira pedra? Isso, ele vira uma pedra, mas uma pedra que se quebra, né? Então ele absorve todo o líquido. O cal, se você pode pegar um cal e molhar ele, você vai ver que ele vai, com o tempo é como se fosse um gesso. O cal virgem ele faz esse tipo de tratamento. E quando o corpo vem embalsamado? Quando vem de fora, a gente chama de caixão zincado. Os caixões zincados, eles tinham zinco por dentro do caixão. Que, para quem não sabe, zinco é aquela lata, tipo uma lata, né? Tipo de Isso, calha. tipo de calha, De são calha. esse material de calha. Então, esses sepultamentos é difícil ter a decomposição completa, porque não tem para onde o líquido ir. Então, no tempo hábil, a gente até, quando a família autoriza, a gente abre a gaveta. Se tiver algum resquícios ainda de líquido ainda naquela urna, a gente paramenta os nossos colaboradores e que eles façam a colocação do cal virgem direto na urna e fecha de novo e espera mais um tempo para abrir, que aí o cal virgem já absorveu aquele líquido e possa se fazer uma remoção dos restos mortais com segurança e sem nenhum perigo de contaminação para os colaboradores. Os corpos que vêm nesses caixões de zinco, nessas urnas de zinco, não sei se assim fala, eles, com o tempo, eles acabam ficando mumificados? Alguns sim, porque quando eles vêm de fora, principalmente quando vêm de outros países, o preparo é feito para aguentar meses. Então, existem produtos que hoje, a ciência hoje, ela propicia isso, para que fizeram produtos que seguram o corpo durante meses, sem decompor. Então, às vezes você abre ele com 10, 20 anos e ele ainda, então acontece dele mumificar. O líquido sai realmente, aquela pele ela gruda e as peles tipo uma múmia mesmo, uma mumificação que acontece. Alguns casos acontece isso, sim. Se não me salvo engano, Karol Wojtyla, que foi o Papa, né? Ele ficou literalmente meio mumificado. A rainha, né, que morreu agora, também acredito que pelo tempo do velório dela, né? Acredito que também foi feito esse mesmo processo. Uma curiosidade que eu tenho, hoje não, eu perguntei para você se fala-se com coveiro, né? Se é o coveiro que faz o sepultamento, e não é mais coveiro. Hoje eles foi regulamentada a profissão deles, já não são mais coveiros, são sepultadores. Já existe uma legislação do trabalho, o Ministério do Trabalho regulamentou uma profissão, então hoje a profissão deles são sepultadores, porque eles não abrem mais covas. Então, sepultadores são pessoas pedreiros, eles têm que levantar tijolo, fazerem as gavetas e fechar. Então, por isso hoje essa profissão deles é regulamentada assim como sepultador. Já aconteceu o caso, assim, de na hora do sepultamento, a família não querer, e querer quase que bater no sepultador que está ali fazendo? Às vezes acontece, algumas pessoas mais exaltadas, que não aceitam a partida daquele ente querido, mas existe sempre alguém da família que está mais tranquilo e contém essas pessoas, mas assim, casos de algum colaborador, algum sepultador ser agredido por alguma família nunca aconteceu. Aconteceu de algumas pessoas se exaltarem, mas sempre tem alguém da família que está melhor preparado psicologicamente para a perda,
e acaba acalmando essas pessoas. Quanto tempo faz que você administra aqui? Os cemitérios em si, eu já tenho 16 anos que eu trabalho com cemitérios. Que não é só esse, Não, né? Tem outros. Cemitério Piedade, Porto e Cochipó da Ponte. São 3 cemitérios que a empresa administra para a prefeitura. São as empresas concessionárias do Serviço Funerário de Cuiabá. São 3 funerárias. Houve alguma história ou alguma situação, assim, durante todo esse tempo de trabalho seu, que marcou, assim, você, que você falou assim: "Eu não esqueci daquele sepultamento", ou "Eu não esqueci daquele fato que aconteceu naquele dia daquele sepultamento"? Olha, na verdade, comigo em particular nunca ocorreu, porque assim, eu não acompanho todos os sepultamentos, né? A gente acompanha mais administrativo. Alguns sepultamentos a gente acompanha e há alguns anos atrás, quando eu trabalhava na prefeitura ainda, o que marcou foi a primeira exumação que eu vi, porque o cemitério do São Gonçalo é um cemitério, acho que é o único que faz sepultamento direto no solo e depois faz remoção. E na época eu estava recém-contratado na prefeitura e eu não tinha visto, foi feita uma remoção por ordem judicial e só tinha 30 dias de sepultado. Então foi uma cena que a gente não esquece, porque tipo assim, o corpo ainda não estava em decomposição e era na terra, então foi tirando muita terra de dentro do corpo. Então é uma cena assim que fica gravado, porque por ser um dos primeiros momentos que eu tinha acabado de assumir a gerência da central funerária e eu vi aquela situação. Foi o que mais marcou. O restante é isso, tudo para nós se torna normal. Hoje em dia a gente convive bem com a morte, a gente aceita essa situação, a gente sabe que esse é o fim de cada um da gente, né? Cada um de nós. Você me contou que durante a pandemia houve sepultamentos de várias pessoas da família? Isso, aqui nós temos gaveta que teve 5 pessoas da mesma família sepultado. Então a gente via, a família vinha, conversava com a gente, sepultava um, aí no próximo mês já vinha outro, então teve uns aqui que chegou a 5 pessoas da mesma família, e a gente vê que sobrou apenas um ou dois, e isso amedrontava os nossos colaboradores, e nós também, né, porque a gente sabe que a gente estava vulnerável. Foi bem no começo da primeira onda, então quando chegou a segunda onda, a gente já estava mais ou menos, já sabendo o que estava acontecendo, já tinha vacina, já estava mais ou menos sabendo que algumas situações você não corria risco de contaminação. Mas na primeira onda a gente não sabia que poderia a pessoa estar conversando com você aqui e ele está te contaminando. Alguém, então a gente tinha medo de todo mundo. Naquela época foi muito complicado mesmo. E, por exemplo, uma pessoa, é perceptível que o cemitério tem muitas lápides, muitas gavetas, né? E, por exemplo, a pessoa tá lá com a família tem a gaveta, aí faleceu uma pessoa já há muito tempo, aí vem falece uma outra. Vocês abrem a gaveta, fazem a remoção daquele corpo para colocar o outro corpo ou não? Esse corpo ele já fica num certo lugar na gaveta e para colocar, Não, é anexar o outro? feito, é feito todo um trabalho, a gente pergunta para a família, tem família que tem 2, 3 gavetas, né, o jazigo tem 2 ou 3 gavetas. Então, o que que acontece? A família fala, olha, eu quero que abre essa, e nessa tem um sepultamento. A gente tem que fazer a remoção, porque tem que tirar os restos mortais, os restos dos caixões que a gente tem que tirar, e os restos mortais são colocados em uma urna específica. A família adquire uma urna, um saco, e coloca esses restos mortais e deixa reservado do lado. Após o sepultamento, do novo sepultamento, põe-se do lado do caixão, do lado da urna, os restos mortais que foram feita a remoção. E a questão do caixão, a gente dá uma destinação específica para eles. Você sabe me falar mais ou menos quantas lápides tem aqui dentro desse cemitério hoje, em média? O cemitério da Piedade tem mais de 5.000 jazigos, né? É, Ele dá em torno de 5.600. Tipo assim, esses números que a gente fala são aproximados, Sim. porque nós temos um sistema de cadastro, porém nem todos estão cadastrados, porque tem famílias que não vai, a gente não consegue cadastrar, tem famílias que a gente fala, julga túmulos abandonados, mas existe dono, mas as pessoas não vão. Então nós temos um número aproximado, em torno de 5.600 jazigos. Falando em sepultados, esse número dobra. Nós estamos em torno, depois da pandemia, nós estamos chegando em 13.000 sepultados nesse cemitério da Piedade. A área dele aqui, você sabe mais ou menos o tamanho, não?
Olha, eu não vou falar em tamanho específico, mas ele vai dar mais ou menos, ele vai dar, a frente dele é 100 metros, 100 metros de fundo, 100 metros de frentes e 100 metros nas laterais. Então eu teria que fazer um cálculo, que esse eu não sei fazer, mas é mais ou menos, a gente mediu, são 100 metros em cada, mas ela é muito grande. Eu também não sou engenheiro e nem arquiteto, então não sei falar também, mas eu sei que o cemitério é grande. E esses túmulos que são abandonados, assim, que tem um certo tempo, porque eu sei que quem é da família que tem aqui túmulos tem que pagar uma taxa de manutenção e tal, e o cemitério é muito bem cuidado, é perceptível isso. E aqueles túmulos que abandonados tem um período específico, por exemplo, uma quantidade de anos, aí ninguém mexeu, e aí vocês desativam, como que faz? Não, o trabalho da empresa é simplesmente comunicar à prefeitura. Nós fazemos um levantamento desses túmulos que a gente julga que as famílias não veem, que quebrou, está danificado com a ação do tempo. Nós passamos a relação para a prefeitura para que a prefeitura tenta encontrar esses proprietários. Mas ninguém mexe. A prefeitura, pela lei, a prefeitura teria direito de retomar esse jazigo para ela e passar para outra pessoa, para outra família que quisesse. Mas a prefeitura não faz isso, mas a prefeitura tenta localizar. Quando não tem êxito nessa localização, nós da empresa temos que fazer algum certo tipo de manutenção para que esses túmulos não ficam aparecendo restos mortais, aparecendo ossos. Então a gente acaba tendo que tomar alguma providência, porque não é agradável para alguma família vir prestar homenagem a algum seu parente e dar de cara com osso, com restos mortais, com caveira, que para a gente é normal, que nós trabalhamos com isso dia a dia, mas para quem está vindo, é prestar homenagem a algum ente querido, então a gente comunica a prefeitura, mas a gente vai fazer um trabalho com eles. Mas, assim, casos da prefeitura retomar algum jazigo, a gente a gente desconhece. Essa informação que você falou é muito importante. Eu falo porque eu já fui na Argentina, em Buenos Aires, e eu conheci um cemitério lá que chama Cemitério da Recoleta, que é um cemitério muito famoso, onde tem os restos mortais da família Perón, né, Evita Perón e tal. E é um cemitério que é muito antigo e que eu tive a oportunidade de ver muitos caixões, muitos jazigos abertos, quebrados, restos mortais. Lá eles não têm esse cuidado como tem aqui no Brasil, não. É uma cena muito impactante, assim, você passar a olhar, tá o jazigo ali quebrado, aí você vê o caixão quebrado, você vê o esqueleto lá, humano lá dentro. É uma situação muito assim. Depois vocês dão uma gulgada aí que vocês vão ver. Cemitério da Recoleta, Buenos Aires. É um cemitério muito clássico, muito lindo, mas que tem muitos jazigos lá que, assim, dá um pouquinho de medo, assim. Falando em medo, tem alguma história, alguma coisa que você já ouviu falar de algum colaborador antigo ou algo assim que aconteceu aqui dentro do cemitério que passou uma situação de medo, de susto? Não, essa situação nunca passei. Alguns colaboradores contavam, mas a gente deixava para que elas contassem, que era a finada Dona Sebastiana, sempre ela tinha história para contar. Quando o pessoal perguntava da empresa, a gente encaminhava direto para ela e, assim, eu não tenho nada em mente, assim, lembrando do que Mas a dona acontecia. Sebastiana nunca contou nenhuma história Não, assim? ela contava para o pessoal da imprensa, que ela já viu algumas pessoas, que ela limpava um túmulo e a pessoa morreu e depois a pessoa apareceu para ela. Ela contou algumas situações dessa, porque ela não era colaboradora nossa. Ela trabalhava com as famílias, ela limpava os túmulos, ela morava aqui perto e ela limpava os túmulos, era direto com a família, ela não tinha um contrato com a empresa. Ela limpava isso aqui desde sempre, ela passou mais de 40 anos dentro do cemitério, então ela tinha uma história, ela tinha um vínculo com esse cemitério muito grande, e ela faleceu exatamente com Covid, Faz tempo que ela faleceu, na não? primeira onda, Na foi em primeira, janeiro, na primeira foi na onda. primeira onda, isso. Você acredita em fantasma? Não, não acredito. A gente já trabalha que eu trabalho com cemitério, também trabalho na área de saúde, a gente trabalha em hospitais e a gente vê que eu acho que não, as pessoas, eu acho que existe quando a pessoa faz a passagem, acho que não tem mais, no meu pensamento, as pessoas não têm mais volta, né? Você já entrou aqui à noite? Sim, sim, já entrei à noite. É bem assustador, mas
Qual foi a sensação que você teve? Mas você entrou assim para fazer algum trabalho, para verificar algo? Às vezes o sistema de segurança alarma, a gente tem que vir para desligar o alarme, eles ligam para a gente vir desligar o sistema de alarme, a gente tem que abrir e verificar se tem alguma coisa diferente, se tem alguém aqui dentro, a gente aciona a polícia também, porque hoje não tem, mas no início nós tínhamos muito problema de invasões aqui. Isso que eu ia perguntar. Eu já vi algumas matérias no passado, há muitos anos, de furtos aqui dentro do Isso, cemitério. tinha, as pessoas invadiam, furtavam bronze. Hoje em dia as pessoas já não colocam muito bronze, trabalha com material que não tem valor comercial para Esse bronze, eles eram estilhação. colocados nas placas, Sim, não? não, nas placas também e alguns cristos. Depois você pode fazer algumas imagens, você vai verificar alguns cristos. Tem alguns cristos totalmente de bronze. Por aqui atrás deve ter algum. Então, existe alguns cristos que custa, se você for ver o valor dele, ele vale mais de 12 mil reais. São os cristos totalmente pesados de bronze e as pessoas levavam. Houve casos da gente achar esses cristos na rua, as laterais, que eles não davam conta de carregar, que é muito pesado. Então, as pessoas pegavam. Então, a gente começou a fazer um trabalho com as famílias, orientando para que não colocasse mais esses materiais que têm algum valor comercial, trocasse por umas placas que não têm valor comercial, que fica bonito, vai homenagear as pessoas, porém não tem valor comercial. E, além desse tipo de orientação nós temos para a família, nós investimos em segurança, nós colocamos cerca elétrica, colocamos a cerca concertina energizada, colocamos sistema de câmeras aqui, então as câmeras são todas infravermelhos, então mesmo sem iluminação, a gente consegue verificar as pessoas que entram aqui. Então, Você já parou para assistir essas filmagens para ver se você vê alguém andando aqui que não é uma pessoa viva? nunca Não bate essa parei. curiosidade de ver, principalmente câmera de infravermelho, porque ela Ela pega no pega escuro, tudo. então, né? Você nunca parou para ver? Nunca teve essa Não, a gente só curiosidade? puxa as imagens quando havia algum furto, por isso que a gente investiu em algumas grades, e as pessoas invadiam, a gente pegava as imagens para passar para a polícia, mas nunca tive curiosidade de estar procurando, né? O medo, né? Já aconteceu furto de cadáver? Não, na nossa gestão não, nunca aconteceu. Aconteceu deles virem, às vezes quando acontecia furto, eles virem para cantar. Eu não sei, eles têm um tipo de religião que eles ficavam cantando em cima do túmulo, tocando violão. E já aconteceu vários flagrantes desse daí, da gente ter que pedir para sair, das pessoas que vinham. E a gente começou a trabalhar com essa questão de segurança e hoje nós praticamente zeramos, não tem mais questão de furto, de invasões, as pessoas que usavam o cemitério para fazer uso de entorpecente. Então tudo isso acontecia aqui dentro do cemitério. As pessoas vinham, os pais achavam que as crianças estavam na escola, estavam dentro do cemitério fazendo uso de entorpecente. Olha Acontecia aí. muito isso. E como que você vem para dentro de um cemitério, tocar violão, fazer farra, cantar em cima dos túmulos? Já aconteceu muito. Se tem até gente que transa com cadáver, existe umas loucuras, umas doideiras aí que eu já vi na internet. E para encerrar, vamos falar sobre a programação do Dia de Finados. Não teve Dia de Finados há 2 anos. Isso, nós estamos com 2 anos que nós suspendemos, por orientação da Vigilância Sanitária, por orientação da Secretaria de Saúde, nós resolvemos suspender a programação de finados do 2021, 2020 e 2021, por essa situação da pandemia. E agora em 2022 nós estamos retomando com a programação, porque não que a pandemia, que a Covid tenha acabado, mas que diminuiu consideravelmente e a vida aos poucos está voltando ao normal. Então nós resolvemos voltar com a programação de finados. A programação de finados, ela prevê, nós programamos nos 3 cemitérios que as empresas concessionárias Os administram. passarinhos, você te cortou, os passarinhos tá que caga aqui, ó. Diz que quando caga, bosta na gente é dinheiro. sorte. Pode cagar tudo aqui, ó, só não caga na minha boca. Então, nós voltamos com a programação de finados. Então, essa programação, nós já estamos desde o início do mês preparando os cemitérios para receber, para dar uma melhor receptividade aos munícipes que venha no dia de finados, prestar homenagens aos seus amigos, seus parentes que já partiram. Então, qual que é o papel das empresas concessionárias de serviços funerários de Cuiabá hoje? É preparar para que os cemitérios tenham um ambiente mais agradável, uma receptividade mais tranquila, porque a pessoa já vem prestar homenagem para uma pessoa que já foi, que já faleceu. Então, nós vamos estar instalando tendas, porque a gente sabe que, mesmo que dia de finados tem a tradição de chover, mas ou chove de manhã ou chove à tarde, mas durante o dia é muito calor. Então nós vamos instalar tendas nos cemitérios,
nós vamos colocar banheiros químicos nos cemitérios, nós vamos estar preparando uma programação em uma acordo com as paróquias de Cuiabá, vamos ter missas nos 3 cemitérios o dia todo. Inclusive, sem te cortar, Salles, a Cuiabana Administrador de Cemitérios, né, que no caso você que está aqui trabalhando, me passou a programação aqui, e aqui tem até alguns dados, eu estou olhando aqui, ó, Cemitério da Piedade, que é esse, quantidade de sepultamentos 13.160, quantidade de jazigos 5.100. Aí a programação das missas e cultos e celebrações, vão ter missas 7 horas da manhã, Isso. 9h30, 15 horas e às 17 horas. No Porto, no cemitério do Porto, lá a quantidade de sepultados é 4.430, quantidade de jazigos 2.300, e lá também as missas serão nos horários 7 horas, 9 horas da manhã e às 15 horas da tarde. E também no Cospó da Ponte, olha esse dado, quantidade de sepultamentos 13.170, quantidade de jazigos 1.100, e lá, pelo que aparece Só uma aqui, missa. somente uma celebração de missa e culto, que vai ser às 8h30 da manhã, é isso? Isso, exatamente. A missa aqui na Piedade são 4 missas, a missa das 9h30 será celebrada pelo arcebispo, né? Nós conseguimos conversar que ele venha celebrar, porque a gente sempre teve, o Dom Milton sempre vinha, e agora como trocou de arcebispo, a gente conseguiu que ele venha celebrar pelo menos uma celebração aqui no Cemitério da Piedade. Então nós esperamos que as missas, elas são bastante frequentadas, as famílias esperam bastante por esse momento. Na verdade, nós temos um movimento o dia todo. Então, por essa expectativa de um número muito grande de visitantes nos cemitérios, então nós preparamos uma estrutura melhor, tivemos que ampliar a nossa estrutura. Então nós vamos estar distribuindo água mineral para todo mundo que venha para o calor. Então essa água a gente vai estar distribuindo, que é gratuita, ninguém precisa comprar água. A água aqui nós vamos ter à vontade para quem quiser sentir sede. Nós preparamos também aos meses que vem, no período da manhã, nas primeiras horas da manhã, um lanchinho, nós chamamos de café da manhã, mas é um lanche que a gente vai preparar, isso vai ser doado para quem vir assistir a missa, para quem vir prestar homenagem no cemitério, isso nos 3, tá? Nós vamos estar distribuindo esse café da manhã para as famílias que vêm, que vão estar visitando. Então essa estrutura, vamos ter disponibilizado de cadeira de rodas para as pessoas que têm algum tipo de problema com mobilidade, e vamos estar ampliando o número de cestos de lixo para que as famílias que vão prestar homenagem e que recolham o próprio lixo, o lixo que elas produzirem perto do seu jazigo, ou no jazigo onde estiver prestando homenagem, descascou uma vela ou acendeu, riscou um fósforo, que esses lixos tragam de volta e sejam jogados no lugar destinado, para que não fiquem espalhados nos cemitérios, causando uma poluição visual, uma poluição no ambiente, que depois a gente vai ter que trabalhar para recolher tudo isso. Então, que as pessoas façam isso, prestem as suas homenagens, e nós vamos estar tentando proporcionar o melhor ambiente possível para que essas homenagens sejam feitas nesse dia de finados. E as pessoas que quiserem adiantar suas visitas, virem antes, no dia 31, no dia 2, ou no final de semana que antecede esse ano, o dia de finados vai cair numa quarta-feira. Então, as pessoas que quiserem vir no final de semana, nós vamos estar abertos nesse final de semana também. Nós temos como costume de fechar o cemitério no horário do almoço. Durante a semana de final, nós não vamos fechar, vai estar aberto. Quem quiser vir no horário do almoço prestar homenagem aos seus entes queridos, quiser adiantar e não quiserem vir no dia 2, por questões de muita aglomeração de pessoas, pode estar vindo antes. Nós vamos estar aqui pronto para receber vocês e tentar proporcionar o melhor ambiente possível para isso. Gente, então eu encerro esse VTcast um tanto quanto diferente, né, com certeza, e falar para você que está aí do outro lado, que é arrogante, que é prepotente, você que não tem amor ao próximo, você que acha que todo o seu dinheiro da sua vida vai ficar para o resto da vida, meu amigo, minha amiga, a sua história, tudo isso que você tem, que você conquistou, acaba aqui. E não adianta você ser assim, porque aqui você não vai levar nada. As gavetas daqui não vão caber os seus patrimônios, as suas joias, a sua arrogância, a sua prepotência. Então, pense, assista esse VTcast, analise, pense e faça uma reflexão sobre a vida. Porque é isso.
Temos começo, meio e fim. E o fim é esse aqui, de muita paz e muita tranquilidade. Eu encerro por aqui esse VTcast. Obrigado, meu amigo. Sucesso para vocês. Um bom trabalho aí no dia de finados. Obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui. Eu fico por aqui, encerro mais um VTcast. Peterson Prestes para VT News VTcast. Fui!